luta e como essa igreja me e nos ajudou a viver. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero nesta noite dizer para os irmãos que eu não vim aqui como preletora. Eu vim aqui como mãe. Eu não sou pregadora, irmãos. Eu tenho convicção disto. Eu sou uma mulher que Deus me deu o ministério de mãe. E olha que o ministério de mãe é difícil. É ruim de ouvir. Ainda tem isso, irmãos. É muito ruim ouvir mãe. Porque mãe não respeita homem, não respeita mulher. Meus filhos é tudo velho. O meu caçula completa agora 50 anos. São 4. O meu caçulinha completa agora 50 anos. Então, meus filhos é tudo velho. Porém, eu falo a verdade para eles. Eu corrijo com a verdade. E mãe é assim. Mãe é aquela que diz: você está errado. Você precisa consertar. E muitas vezes, irmãs, ouvir verdades não é bom. Só que o fruto depois é maravilhoso. Quando damos ouvido. Aleluia. Eu quero ler com vocês, irmãos. Eu estava orando e pedindo: Senhor, me orienta, Pai. O que o Senhor quer para a igreja de Caçu nesta noite? Porque Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma tão linda. Porque Ele conhece as nossas misérias, os nossos fracassos. Ninguém, irmãos, terminou a batalha. Ninguém está completo, perfeito. Não. Dia após dia, o Senhor vai nos transformando. Eu com 72 anos, como o Senhor tem me ensinado. Com 72 anos o Senhor tem me mostrado que se eu houvesse morrido há 3 anos atrás, eu tinha me dado muito mal, porque ainda precisava de transformação. Ainda precisava ser moldada em muita coisa. Então, queridos irmãos, nós somos esse tipo de gente. Falhos e que se gabam de coisa muito grande, mas não passamos de miseráveis. Sem Jesus não temos valor. Eu vim de uma família, irmãos, destruída. Meus irmãos tiveram uma vida muito conturbada e um deles nunca aceitou Jesus. E eu olho para a minha família e sempre digo a mim mesma: Júlia, você não presta. Você é igual ou pior do que eles. Porém, eu aceitei Jesus. Eu convidei Jesus para viver na minha vida. E todos os dias o Senhor tem me mostrado que eu não posso ser religiosa. Eu preciso ser crente cheia da glória, cheia da presença de Deus. No nosso meio, irmãos, tem muitos religiosos. Porém, lá nas 4 paredes da casa, se você pudesse ver como o Senhor vê, você compreenderia que de transformação não tem nada. Eu sou esposa de pastor,
por 45 anos. 45 anos vendo e assistindo Jesus trabalhar a vida do ser humano. E presenciei muitas vezes até obreiros religiosos usando terno, com aparência de homem de Deus. Porém, lá em casa não houve transformação. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, sem palavras eu disse: Senhor, de agora em diante o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu dono, meu Pai, meu amigo, meu tudo. E sem palavras eu disse para Satanás: eu não te pertenço mais. Porém, queridos, na segunda-feira, quem aceitou Jesus domingo, na segunda-feira ele amanhece com a mesma natureza herdada dos pais, pois ele foi formado dentro de uma família defeituosa, dentro de hábitos errôneos. E a palavra do Senhor diz bem clara: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ei, mulher, você está no caminho certo. Eu sempre digo, que quando uma mulher vai para o círculo de oração e não é religiosa, mas crente, a família toda é alcançada pelo Senhor. Todos. Porque uma mulher nas mãos de Deus é uma potência. Porém, queridas, nós temos que entender que eu e você precisamos trabalhar o nosso eu, trabalhar a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de pensar. Hoje você não pode ser igual a vovó, igual a mamãe, igual ao papai. Não, você é nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa trabalhar a sua personalidade, você precisa trabalhar o seu caráter, você precisa trabalhar a sua natureza, o seu temperamento. No longo dos anos, irmãos, eu compreendi que eu fui religiosa anos e anos. Crente, membro da igreja, fazia o trabalho do Senhor com garra, mas tinha uma seta maligna dentro de mim. Eu preciso testemunhar, irmãos. Eu não vim aqui contar glória, eu vim aqui contar quem somos e o Deus que transforma. Eu preciso contar, irmã e irmãos, que se Jesus não estiver na sua mente, na sua alma, nos teus sentimentos, no teu agir no dia a dia, nós não passamos de miseráveis religiosos. Mas precisamos ser transformados, e para isso, irmão, depende de mim e de você lutar, parar de frente ao espelho de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, me transforma, molda a minha maneira de ser, mas eu quero morar no céu.
Queridos irmãos, eu trouxe de herança, uma herança de iniquidade maligna. E quando foi um dia, membro da igreja, esposa de pastor, eu estava de joelhos em uma consagração. E eu pedi: Senhor, me transforma, tira toda a escória da minha vida. E Deus me deu uma visão. E eu preciso, irmãos, contar o fracasso para você entender quem somos. E Deus me mostrou 3 corações. Este coraçãozinho que menino desenha na escola. E o coração estava todo dividido. O primeiro era todo fruto do Espírito. Aquele coração lindo, resplandecente, cheio de luz. Mas aquele coração passou e veio o segundo coração, com todas as obras da carne. Aquele coração horrível, e passou também. E veio o terceiro coração. E o Espírito Santo disse: este é o teu. Queridas irmãs, estava dividido. Porém, dentro do meu coração tinha uma seta maligna. Escrito inúmeras vezes: ira, 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 até sumir das minhas vistas. E eu caí em mim e falei: Deus, como, Senhor, eu posso ser liberta? Reconheci que eu trouxe essa iniquidade da minha família. Minha mãe era uma mulher muito cheia de revolta, de mágoa. Eu brincava com ela e dizia: mãezinha, a senhora é pior do que formiga lava-pé. Porque ela era bem pequenininha, porém, quando ela falava, ela sabia ferir. Queridas irmãs, e quando eu volto o meu olhar para as pessoas que foram os meus genitores, meu pai, meu avô matou 17 homens, assassino. Eu não tenho nada de que me orgulhar, irmãs. Eu sou simplesmente uma pessoa improvável que Deus pegou, aleluia, e me transformou, me fez nova criatura, para simplesmente morar no céu e testemunhar para você, porque ainda está em tempo de buscarmos transformação. Queridos irmãos, e eu tive aquela visão e entrei numa campanha de oração. Eu jejuava todos os dias da semana e dizia: Deus, eu não me conformo, eu preciso ser transformada. E quando foi um dia de manhã, aconteceu algo na minha casa que me deixou irritada, mas eu vinha em consagração há muitos dias, e sem que eu abrisse a minha boca, o Espírito Santo me lembrou: olha aí, você está possuída de ira. Queridos irmãos, e eu dei as costas para a pessoa que trabalhava na minha casa e fui para o quarto. Quando eu fui entrando no meu quarto, que a porta foi se fechando, eu ouvi em alto e bom som
o Espírito Santo dizendo a mim: por que você não expulsa? Queridos irmãos, e naquela manhã, por volta de 9 horas, entrou na minha vida um poder sobrenatural. E em alto e bom som eu disse: demônio da ira, eu te repreendo em nome de Jesus. Queridos, e saiu de dentro de mim. Eu participava da ceia, eu fazia a obra do Senhor, mas dentro de mim tinha uma seta maligna. Saiu de dentro de mim, irmãos, um grito horrendo da minha boca. Os meus nervos se repuxaram até o dedo dos pés. E saiu como se fosse um monstro de dentro de mim. E naquela manhã, o Senhor me fez liberta. Queridos irmãos, e por isso, irmãos, eu estou aqui nesta noite. Quando foi no dia da morte do meu esposo, eu estava em guerra de oração. E eu disse para Jesus, falei: Senhor, a tua palavra disse, tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, Jesus, ainda que Jonas estivesse morto, o Senhor é Deus para ressuscitá-lo. E o Senhor falou comigo naquela tarde, dizendo: Ele está preparado. Aleluia! Quem conhece a nossa história sabe o que isso significa para mim. O Senhor disse: Ele está preparado. Ele terminou a carreira. O fruto está maduro. E você não terminou. Viu, queridas? Por isso que eu estou aqui nessa noite. Não é porque eu sou pregadora, não, irmãos. Eu sou uma mulher que Deus me deu o ministério de mãe. Criei 4 filhos e ajudei muitas vidas a se tornarem mulheres capazes. Porém, dentro, irmãs, da luta de ser mãe, nós precisamos primeiro ser transformadas. A Bíblia Sagrada nos ensina claramente. Olha aqui, irmãos, o versículo que diz assim, ó: de sorte que haja em vós Maria, Joaquina, Júlia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Preste atenção, irmãos. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não temos que parecer com a família, mas não. Somos nova criatura. Temos que deixar a nossa herança hereditária sepultada para sempre. Precisamos ter vida transformada e nos parecer com Cristo. Não é só em aparência, não, irmãos. É sentimento. Dentro da minha alma, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. E no livro, isso que eu li, irmãos, é Filipenses capítulo de número 2 e o verso 5. E a palavra do Senhor no livro de Efésios diz assim: que quanto ao trato passado, quem você era, aleluia, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Isso somos nós, irmãs.
Nós somos esse tipo de gente que se corrompe facilmente. E diz assim no verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Não está falando, irmãos, em aparência, não. A aparência faz parte, mas não é tudo. Não é tudo, não, irmãos. Não adianta nada uma mulher ter aparência de salva e não ter vida transformada, mente transformada. Não adianta nada você chegar num círculo de oração, ter aquele palavreado bonito de oração, mas a sua oração não chega na glória. Precisamos ter mente transformada. E a palavra do Senhor ainda diz mais: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade um para com o outro, porque nós somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Eu tenho visto e ouvido, irmãos, quantas mães sem conhecimento, na ignorância, olha para a criancinha e diz: ele é tão nervoso. Não, irmão, o teu filho está faltando mãe cheia de Deus. Está faltando uma mãe cheia do conhecimento para lutar com o filho e moldar ele para ser instrumento do Deus vivo. Ira é demônio, irmãos. Eu compreendi que um crente irado, ele é uma pessoa derrotada. Mas eu tenho uma palavra para te lembrar. É que Jesus liberta como me libertou. O Senhor me libertou, irmãs. Queridos irmãos, a coisa mais gostosa é você vencer a você mesmo. É muito fácil vencer as pessoas. É muito fácil suplantar as outras pessoas. Mas vencer a você mesmo, o ego, a prepotência, a soberba, te faz achar que você é muito bom, te faz achar que você é muito crente. Mas precisamos, queridos irmãos, nas últimas horas que estamos vivendo, eu estou vivendo, irmãs, consciente de que eu estou passando na terra, vivendo os últimos minutos. E eu preciso, irmãs, falar para o mundo que para chegar no céu não é de qualquer maneira. Não é, irmãs. Não é você sendo aquela mulher histérica dentro de casa. Aquela mulher que não sabe amar. Tem crentes, irmãs, que são tão ignorantes com respeito à fé, que falam mal do marido. Aí você diz: irmã Júlia, mas você porque não sabe o tipo que é o meu marido. Ei, amor, queridos, é decisão. Decida em nome de Jesus amar aquele marido defeituoso. Ame ele com toda a força da sua alma. E neste amor, você ganha a alma dele e ainda a sua também.
Queridas, precisamos ser transformadas. Precisamos ter a nossa mente. Olha aqui uma outra coisa que está no verso 31 de Efésios, capítulo 4, 31, que diz assim, ó: toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ei, mulher, se você não perdoa, o prejudicado é você mesmo. Eu, um certo dia, estava na casa de uma pessoa e a TV estava ligada num programa de um padre. E aquele padre, dando um conselho muito bonito, me chamou a atenção. E ele falava com respeito ao perdão. E ele usou uma frase dizendo: quem não perdoa é mais burro, usando essa linguagem, é mais burro do que qualquer burro. Ei, irmãos, nós somos pessoas que temos a mente lavada no sangue de Jesus. Nós, os crentes, somos o povo mais inteligente da terra. Nós, quando deixamos o Espírito Santo dominar o nosso ser, nós nos tornamos mulheres sábias, homens cheios da graça e de sabedoria de Deus. Queridos irmãos, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero dizer para os irmãos que eu tenho vivido esses últimos dias como se fosse ainda hoje a volta do Senhor. Eu não espero Jesus para amanhã não, irmãs. Eu vou me deitar e me entrego, digo: Jesus, se for hoje, durante a noite, eis-me aqui, Senhor. Se tem alguma coisa para transformar, abre o meu entendimento e que eu possa olhar para mim mesma e ver a escória da minha vida, porque eu quero pedir perdão, eu quero ser transformada. Vivamos, irmãos, a verdadeira fé. Vivamos a fé que tem transformação. Eu sou crente a minha vida inteira. Eu, com 7 anos, eu tive um encontro com o Senhor. E nesse encontro, Deus mudou a minha vida. Mudou de tal forma que Ele me contou coisas que até hoje acontecem. Com 7 anos de idade. Porém, queridas irmãs, eu tenho aprendido com Jesus de uma forma linda e maravilhosa, porque por longos anos eu fui crente religiosa, radical, horrivelmente radical. Mas quando a verdade brilhou no meu ser, eu compreendi que dentro daquele radicalismo que eu vivia, eu tinha uma seta maligna destruindo a minha vida. Então, queridas irmãs, vamos entender quem somos. Não somos nada, irmãs. Se você olhar para a sua família, tem coisas que te envergonham. Se você olhar para sua descendência, você compreende que é miserável como qualquer outro. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou tanto
que se entregou na cruz, aleluia, me tirando da maldição da lei e me fazendo liberta pela graça, me fazendo livre, aleluia. Nós servimos a Deus, irmãos, não é por lei. Nós servimos a Deus por misericórdia. É graça, é favor imerecido. Não temos merecimento, porém, aleluia, por misericórdia fomos alcançados. Aí você pode dizer, irmã Júlia, mas que palavra dura para um culto de vigília. Eu estou falando a homens e mulheres de oração. Eu estou falando a mulheres que buscam transformação, não só para si, mas por todos quantos cerca a vida dela. E nesta noite, queridas, que o Espírito Santo de Deus conduz a mim e a você num espírito quebrantado, num espírito humilde, e possamos dobrar os nossos joelhos. Não adianta, irmãs, aquele palavreado. Eu sou do tempo, irmãs, que nós íamos para o círculo de oração e as mulheres gritavam tanto. Cada uma queria mostrar uma oração mais bonita e eloquente do que a outra. Mas você chegava na casa delas, parecia um inferno. Era filho brigando um contra o outro. Era ela gritando com a filharada, aquela coisa mais feia do mundo. Queridas irmãs, vamos mudar de vida. É aqui, irmãs, nós estamos no hospital de Deus. Aqui é o hospital de Deus. Confesse a sua miséria, mesmo sem abrir os lábios. Ele vai te ouvir. Não precisa de palavreado bonito, não. Ele é o nosso Pai querido. Ele te entende, irmãs, aleluia. O papai te conhece. Deixa cair por terra todo o ego, toda soberba, e dobre o seu joelho diante do papai querido, confessando as suas misérias. Confessa quem pode te libertar, e Deus nos fará livre para a glória do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor, à esposa, às nossas irmãs. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, por ter tido essa paciência de ouvir uma mãe simplesmente, sem nenhum conhecimento, porém mãe, aleluia. Sou mãe porque o Senhor disse que sou. Lá dentro do hospital do câncer, quando estava desenganada, com leucemia, asma, sinusite e câncer, tomando conta de todo o meu ser, fui desenganada. No ano 74, o médico disse que não tinha mais nada a ser feito, porque foi descoberto tarde demais. Lá dentro daquele hospital, Jesus tirou das minhas veias a morte, me deu pulmão novo, tirou da minha face a sinusite que havia apodrecido os ossos do meu rosto, e disse ao meu coração, à minha mente, ao meu ser, que o meu ministério era de mãe espiritual.
Então, querida, se a palavra machucou, calma, pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu aprenda? Por que o Senhor me levou na igreja para ouvir uma palavra tão dura e grossa? E o Espírito Santo vai te revelar aquilo que precisa ser transformado. O Espírito Santo fala conosco, irmãs. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, eu cumpri com o voto que eu fiz ao Senhor no ano 74. Que enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou falar do Jesus que transforma. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.